Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. O encontro sobrenatural na estrada. Boa noite, o meu nome é Mário e há mais de 15 anos eu dirijo caminhões por todo o Brasil. Eu amo o meu trabalho, mas também sei que ele tem seu lado sombrio. Existem coisas que podem acontecer na estrada que não tem explicação lógica, e o que me aconteceu algum tempo atrás ainda não me deixa dormir tranquilo. Sinceramente, eu não sei se foi algo sobrenatural ou se simplesmente eu estava no lugar errado e na hora errada. Tudo o que eu sei é que aquela noite mudou a minha maneira de ver as estradas. Era uma longa viagem ao sul, com uma carga de produtos para uma grande loja. Tudo estava normal, aquela noite estava tranquila e a estrada estava deserta. Eu estava atravessando um trecho de montanha que eu conheço bem, mas que sempre me deu arrepios. É o pior tipo de lugar que você sabe que se alguma coisa acontecer, ninguém vai te encontrar até o dia clarear. Então, quando foi por volta das 2 horas da madrugada, eu notei algo estranho. O caminhão começou a perder velocidade, como se estivesse subindo a uma ladeira muito íngreme, embora a estrada fosse plana. Eu olhei os indicadores e tudo parecia estar em ordem. O motor soava como sempre, mas não tinha força suficiente para avançar. Eu pensei que talvez fosse o peso da carga, embora já tivesse feito aquele mesmo trajeto antes, sem nenhum tipo de problema. Eu decidi parar em uma curva onde havia um espaço suficiente para estacionar e assim verificar o que de fato estava acontecendo. Quando eu desci do caminhão, a primeira coisa que eu notei foi o silêncio. Não havia vento, grilos e nem os sons típicos da noite na montanha. Era como se tudo ao meu redor tivesse sido desligado. Eu peguei a minha lanterna e verifiquei o motor. Estava tudo em ordem e nada estava fora do lugar. Eu caminhei até o baú para garantir que a carga estivesse bem amarrada. Eu abri as portas e o que vi não me deixou tranquilo. A carga estava no lugar, exatamente como eu havia deixado antes de sair, mas no chão havia algo que não deveria estar ali. Eram marcas de mãos na poeira, como se alguém tivesse se arrastando lá dentro. O pior é que aquelas marcas não estavam ali no início da viagem. Eu tinha certeza disso. Fechei as portas do baú com força, tentando me convencer de que talvez fossem marcas antigas deixadas por algum trabalhador ao carregar tal mercadoria. Eu subi de volta no caminhão e decidi continuar a viagem, acelerando o máximo possível para sair daquele trecho de montanha. Havia uma vibração muito estranha e pesada naquele lugar. De vez em quando, eu olhava pelos espelhos retrovisores achando que veria alguma coisa lá. E foi quando eu entrei numa curva fechada que eu pude sentir um movimento estranho dentro do baú. Era como se algo pesado tivesse se deslocado. Foi um baque seco, como se algo tivesse se soltado e batido em uma das paredes. Rapidamente eu freiei bruscamente e desci com a lanterna,
para verificar mais uma vez. Eu abri as portas com cuidado para ver se estava tudo em ordem, mas dessa vez eu fiquei congelado. Além das marcas de mãos, agora haviam pegadas descalças que iam de uma ponta a outra da carroceria. Elas eram pequenas, como as de uma criança, mas estavam perfeitamente marcadas na poeira. Dessa vez, eu tinha certeza de que aquelas pegadas não estavam ali quando eu havia verificado antes. Subi de volta no caminhão às pressas para sair logo dali. Pisei no acelerador tentando não pensar no que eu havia acabado de ver. Mas a estrada parecia se alongar. Por mais que eu dirigisse, as curvas não acabavam. Eu até liguei o rádio para me distrair, mas só se ouvia a estática. Cada vez que eu olhava pelos espelhos, eu tinha a sensação de que algo se movia atrás do caminhão, mas eu nunca conseguia ver nada claramente, até que em uma dessas olhadas, eu vi algo no espelho lateral direito. Eu notei um rosto pálido na porta traseira da carroceria, com os olhos escuros me encarando. O meu coração quase que parou. Eu até girei a cabeça para olhar diretamente e vi alguém se escondendo na parte de trás, como se não quisesse ser visto. Por um momento, eu até desisti de olhar pelos espelhos, mas pelo canto do olho eu podia ver aquele rosto imóvel. Era como se estivesse grudado no espelho. Por mais que eu pisasse no acelerador, o caminhão não respondia. A velocidade permanecia constante, como se alguma coisa o estivesse segurando. Foi quando de repente eu comecei a ouvir ruídos no teto. Algo parecia se mover lá em cima. Eu não tive coragem de olhar, apenas continuei dirigindo, rezando para que aquele trecho acabasse logo. Finalmente, eu vi as luzes de uma pequena cidade ao longe e naquele momento eu senti um alívio de imediato. Consegui chegar ao primeiro posto de gasolina que eu encontrei, então eu estacionei e corri até a loja para encontrar alguém, qualquer pessoa, só para não ficar sozinho naquele momento. O atendente me olhou estranho, como se eu fosse louco, mas isso não me importava. Eu apenas me senti aliviado por ter uma companhia. Depois de alguns minutos e de tomar um pouco de ar, finalmente eu tive coragem de revisar o caminhão novamente. Como sempre, não havia nada fora do lugar. A carga estava intacta, as portas fechadas e as marcas no reboque simplesmente haviam desaparecido. A única coisa que restava era o eco dos golpes que eu havia escutado e a imagem daquele rosto pálido na minha mente. Meus amigos, eu não sei até hoje o que era aquilo que eu vi. Eu só sei que existem muitas coisas no mundo que não conseguimos compreender. Sem dúvida, os lugares mais remotos é onde podemos nos deparar com situações tão estranhas que nos fazem questionar o que sabemos sobre o mundo. Eu desejo a todos uma ótima noite e muito obrigado por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus. Um homem sem pernas. Há algum tempo meu tio ia fazer um grande churrasco para comemorar seu aniversário de 50 anos. Ele havia convidado toda a nossa família para passar o final de semana em seu rancho. Toda a família iria lá no sábado para o domingo. Ele me ligou naquela semana para ver se eu podia ir na sexta-feira para ajudá-lo a podar o mato e também para deixar tudo organizado para o final de semana. E é claro, eu concordei em ajudá-lo. O local era muito bom, com camas, televisões na sala, antena parabólica, fogão a lenha. Lembro que passamos a roçadeira em grande parte do terreno. Isso foi logo na parte da manhã. Então almoçamos, tiramos um cochilo na rede e mais tarde
já havíamos terminado o restante do que tinha que ser feito. Quando se aproximava do final da tarde, o meu tio lembrou que não havia levado comida suficiente para a gente passar a sexta-feira à noite. E a melhor maneira de se locomover dali até o mercado era de barco. Então, para adiantar, seguimos indo em direção à cidade. Eu, ele e seu amigo, que também tinha vindo para ajudar. Fizemos tudo o que tinha que ser feito por lá e assim que terminamos, caminhamos para a margem do rio onde o barco se encontrava. O meu tio ligou o motor e seguimos subindo lentamente o rio. Mas logo após alguns minutos, ele percebeu que a gasolina estava prestes a acabar. Mesmo seguindo vagarosamente, a gasolina acabou. Para nossa sorte, ele sempre mantinha os bons e velhos remos no barco. Lembro de estar quase escurecendo, pois era final da tarde. Sem contar que a temperatura estava caindo, já era possível ver a neblina se formar na margem do rio e por esse motivo não achei ruim ser o primeiro a remar. Lembro que isso me ajudou a esquentar naquele dia. Depois de um bom tempo remando, os meus braços começaram a doer e assim que retirei os remos da água para passar para um amigo do meu tio, foi quando ouvimos um barulho na água, como se alguém estivesse nadando. Mas com aquele frio, logo imaginamos que só poderia ser algum animal, talvez uma capivara, que era o mais comum na região, ou talvez algum pescador se aventurando na água fria para arrumar sua rede ou algo assim. Continuamos então subindo e de onde estávamos já era possível ver as luzes do rancho, mesmo através da fina neblina. Foi a partir daí que tudo começou a ficar muito estranho e apavorante em minutos, pois a onda na água começou a se intensificar e começamos a ouvir como se uma pessoa estivesse se afogando. Era possível ouvir uma respiração ofegante e nessa altura todos entramos em desespero. Olhamos para todos os lados, mas não víamos ninguém. Então começamos a gritar, perguntando se alguém estava precisando de ajuda. O som foi ficando mais alto e mais próximo do barco. Mas o que mais chamou a atenção naquele momento foi que a água do nada começou a ficar mais calma, como se não se movesse, embora o barulho continuasse forte. Então, do nada, vimos algo saindo através da neblina que cobria a margem. De início olhamos um para a cara do outro em total espanto e quando percebemos que realmente os três estavam vendo a mesma coisa, congelamos na hora. Era uma figura fantasmagórica de uma pessoa, na verdade era um homem bem branco, parecia uma folha de papel. Mas o pior ainda estava por vir, pois quando a neblina que envolvia aquele ser começou a se dissipar, deu para ver nitidamente que ele flutuava sobre a água. Apenas seu tronco e seus braços eram visíveis e pela distância em relação à água, dava para ver que ele não tinha pernas. A sua cabeça estava inclinada para o lado e seus olhos eram assustadoramente brancos, assim como seu corpo. Ele ficou parado ali nos encarando por alguns segundos e simplesmente desapareceu através da neblina. Estávamos tomados pelo desespero. Um amigo do meu tio remou o mais forte que podia. Nós só queríamos sair dali o mais rápido possível. Ficamos mais pálidos que aquela coisa e transpirávamos muito de tanto nervoso que estávamos passando naquele momento. Quando chegamos finalmente ao rancho, saímos de dentro daquele barco e fomos para longe da água o mais rápido que pudemos. Ficamos por um breve momento em silêncio, apenas recuperando o nosso fôlego e tentando entender o que tínhamos visto. Sem dúvida, aquilo não poderia ser explicado. Se não estivéssemos os três juntos, talvez virasse apenas mais uma história em que muitos não acreditam. Mas estamos cientes do que vimos naquele dia, e sem dúvida, aquilo não era desse planeta. O bicho que veio beber no açude.
Boa noite a todos. Eu me chamo Sebastião Gomes. Eu trabalho como caseiro em um sítio na cidade de Brejinho, em Pernambuco. Eu vi muitas coisas abestalhadas pelo mundo. O meu pai, Bastião Gomes, já até passou a faca em um lobisomem lá para as bandas de Padre Cícero. Foi pela década de 40. Ele se lascou todo nessa e quase que morre. Mas o relato que eu tenho para contar não foi sobre esse abestalhado do lobisomem, e sim de uma outra criatura da mata. E eu duvido que vocês conheçam, pois essa geração de hoje em dia é tudo um bando de boca aberta, sabe de nada, é tudo frouxo. E esses cabras que enviam relato aí não duram um dia sequer por aqui nessas bandas, pois eles estão acostumados com esse ar fresquinho, pois aqui o sol é no lombo, é rapadura com farinha, e todos nós aqui matamos lobisomem no braço, não tem tiro não. Mas vamos lá. Tudo aconteceu em uma época de quaresma. O sítio em que eu sou caseiro é de um senhor aposentado que mora na cidade. Ele vai e vem quase todos os dias. Temos aqui umas 15 cabeças de gado, algumas galinhas, porcos e por aí vai. Eu ajudo a fazer a cerca, cuido da plantação e dos animais. Eu também me aposentei pela aposentadoria rural. Como eu não tinha uma casa, eu moro aqui nessa casa do sítio e ainda recebo um dinheirinho para ajudar. O meu patrão, ele não vem final de semana, então sábado e domingo eu fico sozinho. E o acontecido, ele foi no sábado, como eu disse, foi durante a quaresma. Bom, aqui no sítio, você passa a porteira e segue caminho. À direita tem um açude e um chiqueiro. Atrás do açude tem uma capineira. Seguindo mais em frente, você chega até a casa. À esquerda tem um prédio. E seguindo e passando pela cerca, você encontra uma casinha de despejo, onde eu guardo as ferramentas e outras coisas. Agora, continuando, chegamos ao curral. Daí para frente é pasto, com uma floresta que pertence ao sítio também. E nesse local tem um açude abandonado. Pois bem, no sábado eu fui até a porteira. Tem a porteira e o passa-um do lado dela, e ele estava com um arame frouxo. Eu puxei o arame com um pé de cabra e meti o supapo no grampo, esticando assim o arame. Enquanto eu fazia isso, chega o Bigode de Arame Farpado, um rapaz que trabalha na diária para os sítios vizinhos. Já o Bigode de Arame Farpado chega com aquele jeitinho manso dele, me chamando para pescar na mata que fica atrás do sítio, em um açude abandonado lá para aquelas bandas. Para falar a verdade, eu não gosto muito dessa ideia, até mesmo por ser quaresma, mas o Bigode me falou que peixe não tem problema não, que até mesmo Jesus disse que peixe pode ir a qualquer época. Bom, eu sabia disso, mas fiquei cismado. Eu não queria correr o risco à toa, até porque eu tinha mistura em casa. Mas o Bigode me disse que estava muito triste por esses dias e que estava precisando se distrair um pouco. E aí que foi o meu erro, eu acabei aceitando. Eu não queria ver o meu amigo triste. Ele havia tomado uma gaia da mulher e não estava muito bem. Olha o que a gaia faz com o homem, quase morreu por causa disso. Ele combinou de passar às 5 horas da tarde, levaria uma cachaça e assaria o peixe por lá mesmo. Iríamos pescar e bater um papo. Bom, eu me despedi dele e fui cuidar dos animais. Quando fui lá pelas 4:30 da tarde, já vi ele bater palma na porteira me chamando. Passou pelo passa-um e veio até a casa. Pegamos nossas coisas e fomos. Eram uns 20 minutos de caminhada até o açude abandonado. Fomos conversando e falando da vida. No meio da conversa eu percebi que o Bigode estava mais feliz e isso também me deixava feliz em saber que eu estava deixando ele mais calmo e animado naquele momento tão ruim da vida dele. Após passarmos por uma trilha, chegamos ao bendito açude. Demos uma limpada em volta com a enxada
Pegamos galhos e acendemos uma fogueira, deixando bastante galho por perto para manter o fogo por um bom tempo aceso. Já demos logo uma talagada na mardita e em seguida fomos pegar os danados dos peixes. Após um tempo pescando, ouvimos nitidamente um barulho vindo de dentro da mata. Era tipo um assobio junto com um cochoar de sapo que parecia que tinha uns 2 metros de altura. O Bigode na mesma hora me olhou assustado. O barulho era muito diferente e naquele momento a gente sabia que tinha alguma coisa na mata. Mas era macaco velho. Não seria a primeira marmota que viríamos na vida. Aquela coisa estava vindo na nossa direção. Rapidamente nós apagamos a fogueira jogando terra em cima. Jogamos também as nossas coisas no meio do mato e deitamos próximo ao açude, escondido assim em meio às braquiárias que tinha por perto. Ouvimos perfeitamente quando os galhos começaram a se quebrar e uma roeira no meio da mata. Após algum tempo, a tal criatura saiu da floresta e apareceu bem na nossa frente. Eu vou tentar descrever para vocês, porque essa marmota eu nunca tinha visto antes. Pense num gorila. Bom, agora tire todos os pelos dele, sem contar que a cabeça dele parecia ser como a de um javali, sendo que tinha tons leves de preto e uma cor mais forte no focinho e nas pernas. Aquela coisa parou próximo ao açude e, sem abaixar muito, de longe, com a língua, começou a beber água. Eu e o Bigode ficamos naquela situação terrível, deitados no meio do barro, com aquele bicho mais feio que o capeta a poucos metros da gente. Naquele momento, não mexíamos um músculo sequer, só respirava o mínimo possível, pois tínhamos medo daquela coisa perceber a nossa presença. Aquele ser avançou um pouco para dentro do açude e fixou os olhos na água por um tempo. Depois meteu a mão na água numa velocidade mais rápida que um bote de uma cobra e pegou um peixe na mão. Ele comeu ali mesmo, na nossa frente. Logo depois, bebeu um pouco de água e foi se virando, indo em direção à mata. E graças a Deus, aquela coisa horrenda não nos viu. Após aquela marmota desaparecer das nossas vistas, começamos a cochichar. Ô Bigode, o que foi isso? Não sei, Tião, mas é certeza que é coisa da quaresma. Olha, é melhor largarmos tudo isso para trás e vamos sumir daqui rapidamente, pois essa coisa pode voltar. Naquele momento nós não perdemos tempo. Pegamos as nossas coisas, escondemos no meio do mato e começamos a nos afastar do açude bem devagarzinho. Durante esse tempo, ainda ouvi os barulhos assustadores que aquela criatura fazia ao andar pela mata. Foi quando o Bigode pisou em falso e caiu no buraco, torcendo o seu pé e dando um grande grito. Aquele grito, infelizmente, acabou chamando a atenção da tal criatura. O Bigode começou a me mandar correr, dizendo que estava com o pé machucado e que não aguentaria fazer o mesmo. Mas eu jamais faria isso com um amigo meu. Em um momento de desespero, peguei um monte de capim seco e joguei em cima do Bigode, peguei um galho e saí correndo e batendo nas árvores, chamando a atenção daquele ser. Eu corria completamente desesperado, estrada abaixo. Tinha muito cascalho e pedra que me fizeram escorregar e bater o rosto no chão. Ao olhar para trás, aquela criatura já estava atrás de mim. Naquele cenário, não tinha muito o que fazer. O ser era imenso e sem contar que ele tinha grandes dentes para fora, no qual saía baba de sua boca que caía pelo chão. Ele levantou a mão para me atacar e quando ia desferir o golpe, ele sumiu em uma fumaça preta, assim do nada. Eu não estava segurando nada nas mãos, apenas estava rezando forte. Naquele momento, eu consegui me recuperar do susto e voltei até onde o Bigode estava. Eu peguei ele, o levantei e o ajudei a caminhar.
Fomos descendo então pela estrada do sítio. Logo assim que chegamos em casa, trancamos tudo e ficamos em alerta. Mas graças a Deus nada aconteceu naquela noite. No outro dia, eu levei o Bigode até o posto de saúde para enfaixar o pé e ficou tudo bem. Bom, meus amigos, esse é o meu relato. Eu nunca tinha visto aquela coisa e nunca tinha ouvido falar disso. Deixe aqui nos comentários se por acaso vocês sabem o que é. Eu desejo a todos uma ótima noite. O véu manchado. Boa noite, amigos. O meu nome é Cláudio e o que eu irei compartilhar com vocês agora é um relato sombrio que atravessou gerações. Essa história aconteceu há muitas décadas e foi contada a mim pelo meu avô Osvaldo. Agora, eu convido vocês a mergulharem nesse relato misterioso. Amélia foi uma moça que teve uma infância difícil, marcada pelo sofrimento na roça. Filha de pais pobres, era a terceira entre 8 irmãos. Desde os 8 anos de idade, ela já ajudava a mãe trabalhando no pesado. Naquele tempo, era muito comum as famílias terem muitos filhos, não apenas por falta de televisão ou entretenimento, mas porque cada filho significava mais mãos para o trabalho e mais chances de colocar comida na mesa. Aos 17 anos de idade, Amélia acabou conhecendo Levi, um rapaz um ano mais velho, e logo se apaixonaram e após 6 meses de namoro, foram morar juntos no sítio do pai dele. A vida que antes era dura, passou a ser mais leve. Amélia já não precisava mais se desgastar na roça, cuidava da casa e vivia feliz ao lado do Levi. O casamento então foi marcado. Os pais dos noivos convidaram toda a vizinhança. Tudo estava sendo preparado com carinho e a festança prometia ser grandiosa. Até que chegou o grande dia. Amélia vestia-se de branco, estava radiante. O Levi estava vestido de um terno novo e aguardava ansioso no altar pela sua amada. Enquanto isso, Amélia seguia rumo à igreja num carro com seu pai e o motorista. Já era noite. Então, em uma curva traiçoeira da estrada, o carro perdeu o controle, capotou violentamente e despencou ribanceira abaixo. O motorista e o pai da Amélia sobreviveram com ferimentos leves, mas ela, Amélia, infelizmente não resistiu. Ela faleceu no dia em que deveria se tornar esposa. Levi, ao saber da tragédia, entrou em choque. Correu para o local do acidente e, quando chegou, encontrou o corpo da noiva vestido de branco, agora manchado de sangue dentro do carro. Diante daquela cena, tomado por um desespero profundo, Levi pegou uma parte do véu da Amélia e se enforcou ali mesmo, em uma árvore próxima. O amor acabou virando tragédia. Aquela história nunca foi esquecida na região e não demorou para que os relatos começassem. Muitos afirmavam ver uma noiva caminhando sozinha pela estrada, sempre durante a noite, pedindo carona. Mas quando alguém parava, ela simplesmente desaparecia. Outros diziam ter visto a figura da noiva ensanguentada, deixando marcas de sangue pelo caminho. Alguns chegavam a jurar ver um jovem enforcado numa árvore, chorando silenciosamente e se debatendo. Até que uma pessoa chegou a dizer que deu carona para a noiva, conversou com ela e a moça dizia com voz triste que estava procurando seu noivo. 5 minutos depois, o motorista viu um homem surgir do nada, bem no meio da estrada. Foi como um clarão, como um flash. Assustado, fez uma manobra brusca para desviar e, ao olhar para o banco do passageiro,
a noiva simplesmente havia sumido. O motorista, ao presenciar todo aquele cenário tenebroso, desceu do carro rapidamente, tremendo, apontou a lanterna para trás e viu algo que nunca mais esqueceria. Um casal de noivos de mãos dadas, caminhando lentamente de costas. Quando fixou o olhar, eles desapareceram num piscar de olhos. Desde então, muitos evitam passar por aquele trecho durante a noite, pois o lugar carrega uma energia estranha, como se o amor e a morte ainda vagassem por ali. Bom, esse foi um relato que o meu avô me contou há muitos anos atrás. Se é verdade ou não, eu não sei, mas ele me contava com um semblante bem sério e ao mesmo tempo bem assustado. Esse é o meu relato, eu sei que foi curto, mas eu espero que gostem. Eu desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. A presença não convidada. Olá, eu sempre ouço seu canal e ouvindo agora me lembrei de uma das muitas experiências com o sobrenatural que eu já tive. Antes de tudo, o meu nome é Elton. Eu moro em Governador Valadares, em Minas Gerais, e essa experiência aconteceu quando eu ainda era uma criança. Eu deveria ter entre os meus 13 anos de idade a 14 anos, e foi no ano de 1997. A minha família sempre foi tradicionalmente evangélica, mas naquela época a minha mãe estava afastada, logo após ter se divorciado do meu pai. A vida inteira ela frequentou a igreja, mas durante 3 anos ela se afastou. Como eu disse, eu sempre tive uma certa sensibilidade espiritual e, para falar a verdade, eu acho isso incrível. Eu confesso que dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo é uma coisa maravilhosa. Tudo começou quando já haviam cerca de 2 anos que minha mãe não frequentava mais a igreja. Em todas as noites, quando íamos dormir, nos dividíamos em 2 quartos. Era eu, a minha mãe e meus 4 irmãos, sendo que desses 4 irmãos, 2 eram homens e 2 eram mulheres. E toda vez que as luzes se apagavam e todos nós nos deitávamos, eu já estava acostumado. Há cerca de 5 anos depois, eu escutava os barulhos que eram sempre os mesmos. Era como se um par de chinelo de borracha fosse jogado no chão por alguém e começavam os passos a ficar perambulando pela cozinha. Parecia que abriam as tampas das panelas sobre o fogão e depois também as portas dos armários e as latas de mantimentos. Isso durava cerca de uns 30 minutos e era todas as noites. Então, muito tempo depois de ficar ouvindo esses barulhos, que era somente eu que escutava e nunca havia contado nada para ninguém, um tempo depois, umas pessoas que pertenciam à igreja a qual a minha mãe por muitos anos foi membra, vieram até a minha casa e depois de uma oração muito forte, foi revelado à minha mãe que havia um demônio chamado Devorador já há muito tempo e ele estava se alimentando na nossa casa. Diziam que esse demônio tem legalidade para isso, no caso quando a pessoa não é fiel ao Senhor com o dízimo. Nessa mesma época, eu tinha um amigo que era o meu vizinho e tinha mais ou menos a minha idade. A mãe dele tinha um bar que ficava aberto até tarde. A minha mãe também trabalhava durante a noite. Eu sou o caçula da família. Já os meus irmãos já eram mais velhos e nos finais de semana eles sempre saíam. Eu acabava ficando aguardando a minha mãe, que só chegava após as 2 horas da madrugada. Naquela noite, eu chamei o meu amigo, que era o meu vizinho, para ir até a minha casa. Então ficamos lá por alguns minutos.
Até que então, de repente, ouvimos um barulho vindo de dentro do banheiro, seguido de uma gargalhada alta. Parecia uma gargalhada de bruxa daqueles de filmes de terror. Foi uma gargalhada alta e assustadora. Nem olhamos para trás. Saímos correndo com muito medo. Eu fiquei na porta do bar da mãe dele até a minha mãe chegar. E quando a minha mãe finalmente chegou e retornamos para casa, graças a Deus, não havia nada lá dentro. Porém, durante o resto da minha adolescência, eu tive dificuldades para dormir devido a esses acontecimentos. Mas isso ficou no passado, pois hoje em dia eu até gosto e amo ajudar as pessoas que procuram saber sobre os seus entes queridos, que acabaram infelizmente sendo desencarnados e que através disso eu acabo trazendo conforto a eles. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.